E se o café da manhã saudável em que você confia todas as manhãs fosse exatamente o motivo pelo qual o seu açúcar no sangue não cai? E se corrigir esse único erro pudesse começar a mudar seus números em apenas 24 horas? Olá, pessoal! Aqui é o Dr. Richard Ben. E se o café da manhã saudável em que você confia todas as manhãs fosse exatamente o motivo pelo qual o seu açúcar no sangue se recusa a cair? E se corrigir esse único erro pudesse começar a mudar seus números em apenas 24 horas? Você sabia que o café da manhã que acreditou por anos ser saudável pode ser exatamente o motivo pelo qual seu açúcar no sangue não está diminuindo? Não estou falando de nada exótico ou complicado. Estou falando daquele alimento simples e humilde que você tem na sua geladeira agora mesmo, que, usado incorretamente, pode fazer seu açúcar disparar, mas usado corretamente pode se tornar um dos seus aliados mais poderosos no controle do diabetes. Hoje, vou revelar tudo o que você precisa saber sobre ovos e diabetes, porque há uma grande verdade que ninguém te contou e que está afetando seus números todas as manhãs sem que você perceba. Eu sei exatamente como você se sente. Você cuida de si mesmo, tenta se alimentar bem, segue os conselhos que recebeu, mas seus números permanecem teimosos, recusando-se a cair do jeito que você quer. E isso é frustrante, exaustivo. Faz você sentir que seu corpo simplesmente não responde, não importa o que faça. Mas o que vou te mostrar hoje pode mudar completamente essa história, porque o problema muitas vezes não é o seu corpo, é a informação que você recebeu. E informação errada causa danos silenciosos todos os dias. Como você sabe, sou o Dr. Richard Ben, e se você quer receber dicas como essas toda semana, inscreva-se neste canal agora e ative as notificações para não perder nada. O que compartilho aqui é feito para você, para que possa tomar decisões mais inteligentes sobre sua saúde com informações reais e atualizadas. Inscreva-se agora, leva apenas 2 segundos, e fique até o final porque o que vem a seguir pode literalmente mudar seus números a partir de amanhã. Há algo que preciso explicar antes de falarmos sobre ovos, porque sem entender isso primeiro, nada mais vai fazer sentido. Quando você tem diabetes, seu corpo tem dificuldade em processar carboidratos. Você já sabe disso, mas o que talvez não te disseram é que nem todos os alimentos afetam o açúcar no sangue da mesma forma. Há alimentos que não só não aumentam seu açúcar, mas também ajudam a reduzir o impacto de outros alimentos que você come. A proteína é uma dessas aliadas ocultas. Quando você come proteína de alta qualidade junto com carboidratos, algo fascinante acontece dentro do seu corpo. A proteína age como um freio natural, desacelerando a velocidade com que o açúcar desses carboidratos entra na sua corrente sanguínea. Em vez de um pico repentino que deixa seu açúcar no sangue em 200 uma hora depois, o que você obtém é uma liberação mais lenta e controlada que seu corpo consegue lidar com menos estresse. E os ovos são uma das fontes de proteína mais completas e acessíveis que existem. 2 ovos inteiros fornecem aproximadamente 12 grams de proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos que seu corpo precisa e não consegue produzir sozinho. E o índice glicêmico dos ovos é 0. Absolutamente 0. Ovos por si só não aumentam seu açúcar no sangue, nem um único ponto. Mas quando combinados corretamente, podem ajudar a evitar que tudo mais que você come faça o açúcar subir tanto. E aqui está o que ninguém te conta e o que acho verdadeiramente revelador. Muitas pessoas com diabetes evitam ovos porque temem o colesterol. Passam meses ou até anos sem comê-los, achando que estão fazendo um favor a si mesmas. Enquanto isso, o açúcar no sangue continua alto, a energia permanece baixa e às vezes o colesterol até piora. Por quê? Porque o que substituíram os ovos no café da manhã não foi algo melhor, foi algo pior. Foi pão, aveia instantânea, suco de fruta, cereal de caixa, todos carboidratos simples que rapidamente se transformam em açúcar sem nada para desacelerá-los, porque não há proteína acompanhando. E foi exatamente isso que aconteceu com uma das minhas pacientes mais memoráveis. Me lembro dela perfeitamente. Danielle Emily veio ao meu consultório há cerca de 10 meses. Ela tinha 64 anos, havia vivido com diabetes tipo 2 por 8 anos e entrou carregando uma pasta cheia de resultados de exames que havia acumulado ao longo dos anos. Sentou-se na minha frente e antes que eu pudesse dizer uma palavra, começou a chorar suavemente. Não de desespero, mas com aquela exaustão profunda de alguém que luta há muito tempo e não sabe mais o que fazer. Dr. Ben, ela disse, enxugando os olhos, fiz tudo o que me disseram.
Parei de comer ovos há quase 2 anos porque meu médico anterior disse que o colesterol era perigoso para o coração. Mudei o café da manhã. Como aveia todos os dias com fruta e suco natural, porque me disseram que era a opção mais saudável. Tomo meus medicamentos sem perder uma dose. Caminho 3 vezes por semana, e ainda assim meu açúcar em jejum está entre 155 e 175 toda manhã. Meu A1C é 8,2% e meu colesterol não baixou, subiu. Estou fazendo tudo certo e nada funciona. Quando ela descreveu seu café da manhã em detalhes, entendi tudo imediatamente. Aveia instantânea com mel e uma banana madura mais um copo de suco de laranja fresco. Esse café da manhã, embora pareça saudável, era na verdade uma carga massiva de carboidratos rapidamente absorvidos, com praticamente nenhuma proteína para desacelerá-los. O açúcar no sangue dela disparava para 210 ou 220 toda manhã, apenas meia hora depois do café da manhã. E porque não havia proteína para mantê-la satisfeita, às 10 horas ela já estava com fome novamente e procurando algo para beliscar. Seu corpo nunca tinha um momento de calma. Nunca dava ao pâncreas uma pausa porque o açúcar no sangue continuava subindo, descendo como uma montanha russa interminável durante o dia. Expliquei cuidadosamente a ela o que a ciência mais recente diz sobre ovos e colesterol, porque a informação que havia recebido estava desatualizada e causando dano real. A pesquisa científica dos últimos anos mostrou consistentemente que, para a maioria das pessoas, o colesterol que você come nos alimentos não é o principal responsável pelos níveis de colesterol no sangue. Seu fígado produz colesterol de forma independente, e o que mais o afeta não são os ovos, mas os açúcares refinados e as gorduras trans. Na verdade, estudos publicados em periódicos médicos respeitáveis observaram que comer ovos inteiros pode melhorar seu perfil de colesterol. Pode ajudar a elevar o colesterol HDL, o bom colesterol que protege o coração, e pode mudar as partículas LDL de uma forma pequena e densa, que é mais prejudicial, para uma forma maior e mais flutuante, que é muito menos perigosa. Propus uma mudança muito simples. Nada radical, nada complicado. Apenas substituir aquele café da manhã que estava elevando seu açúcar toda manhã por um construído em torno de proteína real. Expliquei como preparar os ovos corretamente, com o que combiná-los e quantos comer. 2 semanas depois, ela me ligou com um tom de voz completamente diferente daquela primeira visita. Dr. Ben, meu açúcar depois do café da manhã é 140, não 210. 140. Não consigo acreditar. Testei por 3 dias seguidos só para ter certeza. Após 1 mês, o açúcar em jejum caiu de 165 para 142. Após 3 meses, o A1C foi de 8,2% para 7,5%. O colesterol LDL, que tanto a preocupava, também caiu. E ela me disse algo que verdadeiramente me tocou. Doutor, pela primeira vez em anos, acordo animada para o café da manhã porque sei que o que vou comer vai me ajudar, não me punir 2 horas depois. Mas espere, porque o que vem a seguir é a parte prática e é exatamente o que você precisa saber para poder experimentar isso também. A primeira coisa que quero que você entenda sobre quantos ovos pode comer é deixar de lado aquele medo que ainda pode ter. Para a maioria das pessoas com diabetes que não têm condições renais graves ou outras contraindicações específicas, comer 2 a 3 ovos inteiros por dia é completamente seguro e, de fato, benéfico. Digo ovos inteiros porque a gema importa muito. Por décadas nos ensinaram a jogar fora a gema e ficar apenas com as claras. Esse conselho foi baseado em informações que a ciência moderna já revisou completamente. A gema é onde se encontram a maioria dos nutrientes do ovo. Contém colina, essencial para o metabolismo da gordura no fígado, e quando você tem diabetes, seu fígado precisa de todo o apoio que puder receber. Também contém vitamina D, que, segundo múltiplos estudos, pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina no nível celular, significando que suas células respondem melhor à insulina que o pâncreas produz. Contém luteína e zeaxantina, 2 compostos que protegem os olhos dos danos que o açúcar cronicamente alto no sangue pode causar. E se há uma coisa que uma pessoa com diabetes precisa proteger, são os olhos. Também contém vitaminas do complexo B que apoiam o funcionamento do sistema nervoso, ajudando a prevenir aquele formigamento nas mãos e pés que tantas pessoas com diabetes começam a sentir ao longo do tempo. Não jogue fora a gema. Coma o ovo inteiro. Os benefícios estão dentro dela. E aqui está o que é verdadeiramente importante e poderoso. A coisa que muda tudo.
Não é apenas quantos ovos você come, é como você os prepara. Você pode ter o melhor alimento do mundo e destruir completamente seus benefícios se o preparar da forma errada. E, infelizmente, a forma como a maioria das pessoas prepara os ovos é exatamente o que mais prejudica seus números. Fritá-los em grandes quantidades de óleo ou manteiga e combiná-los com torrada branca ou tortilhas de farinha é uma combinação que pode elevar seu açúcar para 200, com consistência alarmante. Não porque o ovo seja ruim, mas porque o que você adiciona ao redor dele é uma mistura de gordura saturada e carboidratos refinados que temporariamente bloqueiam sua insulina, enquanto simultaneamente elevam sua glicose. A forma certa de preparar ovos é muito mais simples do que você imagina. Ovos mexidos em uma frigideira antiaderente sem uma gota de óleo são perfeitos. Os ovos contêm gordura natural suficiente para evitar que grudem. Bata-os levemente. Despeje em uma frigideira quente em fogo médio e mexa suavemente por 2 a 3 minutos, até que estejam cozidos, mas ainda cremosos. Você também pode cozinhá-los, que é o método mais simples e prático. Coloque-os em água fria, leve ao fogo até ferver e cozinhe por 10 minutos para uma gema firme, ou 6 minutos se preferir uma gema mais mole. Você pode prepará-los na noite anterior e deixá-los prontos na geladeira. Uma omelete carregada de legumes é outra opção maravilhosa. Bata 2 ovos e, em uma frigideira antiaderente sem óleo, adicione espinafre fresco, tomate, cebola, cogumelos ou qualquer legume que você tenha. Os legumes fornecem fibra adicional, o que potencializa ainda mais o efeito de desaceleração no açúcar no sangue e adiciona um volume para você se sentir satisfeito sem aumentar os carboidratos. Me diga nos comentários como você costuma preparar seus ovos, porque adoro saber seu ponto de partida para poder te dar conselhos mais específicos para a sua situação. Agora, o que mais influencia seu açúcar no sangue não é apenas como você prepara os ovos, mas com o que os combina. O abacate é o acompanhamento ideal para ovos para alguém com diabetes. A gordura saudável do abacate não eleva o açúcar no sangue. Em vez disso, ajuda a tornar a digestão mais lenta e estável. O espinafre fornece magnésio, um mineral que muitas pessoas com diabetes têm em níveis baixos e que desempenha um papel importante na sensibilidade à insulina. Tomates, pimentões e cogumelos são aliados perfeitos porque contêm fibra e pouquíssimos carboidratos. Essa combinação, 2 ovos preparados sem óleo, meio abacate e uma porção generosa de legumes, pode manter seu açúcar no sangue estável por 4 a 5 horas. Isso significa que você chega ao almoço sem aquela fome desesperadora e sem aquelas intensas fissuras por açúcar que são tão difíceis de resistir quando o açúcar no sangue caiu bruscamente. Não vá embora, porque o que vem a seguir é algo que muito poucas pessoas sabem e pode fazer uma enorme diferença nos seus números matinais. A maioria das pessoas pensa nos ovos apenas como alimento para o café da manhã. E embora o café da manhã seja o momento mais poderoso para comê-los, porque estabiliza o açúcar no sangue desde o início do dia e estabelece um teto para os picos que ocorreriam se você comesse apenas carboidratos, ovos no jantar têm um benefício que surpreende quase todos os meus pacientes quando falo sobre isso. Quando você come proteína de alta qualidade no jantar em vez de carboidratos, algo importante acontece durante a noite. Seu fígado, que normalmente libera glicose continuamente enquanto você dorme, o faz de maneira mais moderada e controlada. Isso pode se traduzir em menor açúcar em jejum na manhã seguinte. Observou-se que essa mudança pode representar uma diferença de 15 a 20 pontos no açúcar em jejum para algumas pessoas. Imagine acordar amanhã e ver esse número mais baixo no seu medidor de glicose. Não porque tomou um medicamento extra, mas porque comeu 2 ovos com legumes no jantar em vez de arroz ou tortilhas. E aqui está o que ninguém te conta, sobre os erros mais comuns que pessoas com diabetes cometem ao tentar comer ovos de forma saudável. O primeiro é fritá-los, mesmo em uma pequena quantidade de azeite, achando que por ser azeite está tudo bem. O azeite é maravilhoso quando usado frio em saladas, mas quando você o aquece em altas temperaturas para fritar, ele perde algumas de suas propriedades e adiciona calorias e gordura desnecessárias que seu corpo não precisa, especialmente quando o ovo já contém sua própria gordura natural. O segundo erro é combiná-los com suco de laranja fresco. Muitas pessoas acreditam que o suco natural é saudável e completamente diferente do suco em caixa.
Mas para alguém com diabetes, mesmo o suco fresco é açúcar líquido sem fibra entrando na corrente sanguínea muito rapidamente. Uma laranja inteira com a fibra intacta é uma opção muito melhor do que o suco. O terceiro erro é adicionar queijo processado ou carnes curadas como presunto ou salsicha. Queijo processado e frios são ricos em sódio e contêm aditivos que não fazem nada de bom para a sua pressão arterial ou saúde geral. Se quiser adicionar queijo, escolha queijo fresco ou uma pequena quantidade de ricota com moderação. Tenho que te contar sobre James Taylor, porque sua história ilustra perfeitamente como essas pequenas mudanças podem transformar os números de alguém. James Taylor tem 58 anos e veio ao meu consultório há 7 meses com um olhar de resignação que imediatamente chamou minha atenção. Era um homem quieto, de poucas palavras. Colocou os resultados dos exames na mesa sem dizer nada e me olhou esperando que eu falasse primeiro. Seu A1C era 8,6. O açúcar em jejum médio era 178. Havia vivido com diabetes tipo 2 por 5 anos e estava tomando metformina há 3. Me contou que todos os dias no café da manhã comia 2 ovos fritos no óleo com feijão refrito e 3 tortilhas de milho. Achava que estava se alimentando bem porque incluía ovos e feijão, que são fontes de proteína. Mas o problema era o preparo e a combinação. O óleo usado para fritar os ovos, a gordura do feijão refrito e as tortilhas juntos criavam aquela combinação problemática que elevava o açúcar toda manhã. Sugeri uma mudança específica e simples. Em vez de fritar os ovos, ele os prepararia cozidos ou mexidos sem óleo. Em vez de feijão refrito, comeria feijão inteiro com menos gordura. Em vez de 3 tortilhas de milho, comeria apenas uma e adicionaria legumes frescos para compensar o volume. Essa foi a única mudança que fizemos no início. 3 semanas depois, James Taylor voltou para a consulta de acompanhamento e, pela primeira vez desde que o conheci, mostrou um sorriso pequeno, mas genuíno. Dr. Ben, meus números matinais estão entre 145 e 155. Nunca costumavam baixar de 170. Não mudei mais nada, apenas o que o senhor me disse sobre o café da manhã. Após 4 meses, o A1C havia caído para 7,8%. Seu médico de família perguntou o que havia feito de diferente, e James Taylor respondeu com a simplicidade que o definia. Mudei a forma de preparar meus ovos, doutor. Foi tudo. Mas espere, porque quero te dar algo concreto e prático que você pode começar a aplicar já amanhã, sem precisar memorizar nada complicado. O café da manhã ideal para uma pessoa com diabetes que quer aproveitar o poder dos ovos é assim: 2 ovos mexidos cozidos sem óleo em frigideira antiaderente, ou 2 ovos cozidos, acompanhados de meio abacate maduro e uma porção generosa de legumes como espinafre, tomates ou pimentões. Se sentir que precisa de algo mais, pode adicionar uma pequena fatia de pão integral de verdade, um com sementes visíveis e textura densa, não mole e fofo. Mas coma depois dos ovos, não antes. Se você começar com o pão, o açúcar sobe antes que a proteína tenha chance de fazer seu trabalho de desacelerar as coisas. Se você começar com os ovos, a proteína já está trabalhando quando os carboidratos do pão chegam e o impacto no açúcar no sangue é muito menor. Para o meio da manhã, se sentir fome antes do almoço, um ovo cozido preparado na noite anterior, junto com um pequeno punhado de nozes ou amêndoas, é uma combinação que mal afeta o açúcar no sangue e mantém você satisfeito sem fissuras. Para o jantar, se quiser aproveitar o benefício do açúcar em jejum que mencionei anteriormente, uma omelete de 2 ovos com bastante legumes e sem pão é uma opção leve, nutritiva e poderosa para melhorar seus números na manhã seguinte. E o que vou te dizer agora é muito importante e não quero que você ignore. Se você toma metformina, os ovos não interferem com o seu medicamento de forma alguma. Pode comê-los com confiança. Se você toma insulina, é importante falar com seu médico quando começar a mudar o café da manhã para um rico em proteínas, porque a proteína pode fazer a insulina funcionar mais eficazmente e seus números podem cair mais do que o esperado. Isso não é necessariamente ruim, mas seu médico precisa saber para poder ajustar a dosagem se necessário. Sempre mantenha seu médico pessoal informado sobre quaisquer mudanças que fizer na dieta, especialmente quando estiver tomando medicamentos. A comunicação com sua equipe de saúde é parte fundamental de um bom controle. Há algo mais que quero que você saiba, porque é uma pergunta que recebo o tempo todo. A qualidade do ovo importa, mas não precisa ser perfeita para você se beneficiar.
Ovos orgânicos de galinhas criadas a pasto tendem a ter níveis mais altos de ômega 3 e vitamina D em comparação com ovos convencionais. Se você tem acesso a eles e pode comprá-los, são uma excelente opção. Mas se ovos orgânicos não estão no seu orçamento ou não estão facilmente disponíveis, ovos comuns de supermercado ainda são um alimento extraordinariamente nutritivo e benéfico. Não pare de comer ovos só porque não pode comprar a versão orgânica. O benefício de incluí-los corretamente na sua dieta supera em muito a diferença entre orgânico e convencional. Quero que você saia deste vídeo com algo muito claro. Os ovos não são seu inimigo. Nunca foram. O que pode ter sido seu inimigo, sem que você percebesse, foi a forma como os preparava e com o que os combinava. Quando você muda isso, quando começa a preparar seus ovos sem óleo, quando os combina com abacate e legumes em vez de pão branco e carnes processadas, quando os inclui não só no café da manhã, mas também como opção no jantar, você está dando ao seu corpo uma ferramenta real e poderosa para estabilizar o açúcar no sangue de uma forma que nenhum comprimido pode alcançar sozinho. Danielle Emily me disse da forma mais bonita na sua última consulta. Dr. Ben, eu achei que controlar o diabetes era uma batalha que nunca venceria. E acontece que parte da solução estava na minha geladeira o tempo todo. Eu só precisava saber como usá-la. É exatamente isso que quero para você. Que a informação certa te devolva o controle. Que toda manhã, quando você abrir a geladeira e ver aqueles ovos, não os veja com medo, mas com a confiança de saber que vai usá-los a seu favor. Lembre-se, este vídeo é apenas para fins informativos e educacionais. Sempre consulte seu médico pessoal antes de fazer qualquer mudança na dieta ou no tratamento, porque cada pessoa é diferente e o que funciona para a maioria das pessoas pode precisar de ajustes com base na sua situação específica. Se este vídeo abriu seus olhos e você sente que pela primeira vez alguém explicou ovos e diabetes de uma forma que realmente faz sentido, convido você a se inscrever neste canal agora. Toda semana compartilho informações como essas especificamente desenvolvidas para ajudá-lo a viver melhor com diabetes, com dados reais, sem falsas promessas e sem complicações desnecessárias. Curta este vídeo se achou útil e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Esse gesto simples pode mudar os números de alguém de quem você gosta. Me diga nos comentários qual mudança você vai fazer primeiro na forma de preparar seus ovos. Adoro ler suas respostas e saber que essas informações estão chegando às pessoas que realmente precisam. Seu corpo pode responder melhor do que você imagina, quando você dá a ele as informações certas para trabalhar. Dê essa oportunidade a ele. Não se trata de fazer tudo. É sobre fazer a coisa certa a partir de hoje. Seu corpo está pronto para melhorar. Só estava esperando a estratégia certa. Faça essa mudança amanhã de manhã, e talvez você nunca mais veja o café da manhã da mesma forma.